Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu venho aqui através desse vídeo agradecer eu acho que já são 33 inscritos lá no canal, aqui no canal, né? A gente é acostumado assim ver outros canais de outras pessoas, mas é algo muito bom assim, esse projeto. E eu queria agradecer a todos que se inscreveram, que estão apoiando, que estão ajudando a divulgar o canal, que estão assistindo os vídeos, que estão dando like. Eu agradeço muito. É muito bom, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria falar do projeto do canal, como está lá na descrição. O intuito com esse canal, Deus colocou esse projeto no meu coração. Como está escrito, né? O Evangelho Raiz é resgatar, ser um instrumento de Deus, porque nós mesmos não temos glória nenhuma, mas nós somente somos instrumentos de Deus para a sua graça, para a proclamação do Evangelho, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma proposta é de resgatar os valores do Evangelho, a glória do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho em suas raízes, meus irmãos, como o título do vídeo é proposto, né? Voltar às raízes do Evangelho. Eu não usei o termo assim para me radicalizar assim em relação a outros evangelhos, e até vou falar nesse ponto, mas raiz no sentido de voltar às raízes lá da era apostólica, da época que Jesus teve seu ministério aqui na Terra. E como na descrição do vídeo, a mensagem está em Romanos 1,16, que diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Romanos: Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Essa é a mensagem gloriosa do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Por que primeiro do judeu e depois do grego? Primeiramente, o Evangelho foi pregado para o povo da promessa, os judeus, né? Mas com a vinda do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, o início da igreja apostólica, Jesus falou, e ordem seus discípulos. Lá no final da carta em João, Na verdade é todo mundo Marcos pregar o 16,15 que está mais todas as explicitamente. nações. Ou seja, o Evangelho não se restringia somente aos judeus, mas Jesus queria. Esse é o plano de Jesus, que o Evangelho alcançasse todas as nações. Isso mostra que o amor de Deus pela criatura é algo incondicional. Deus é revelado neste mundo. A justiça de Deus está revelada neste mundo. A justiça de Deus está revelada neste mundo. E o Evangelho tem se espalhado, meus irmãos. Isso eu fico muito feliz. Muito grato a Deus por essa mensagem maravilhosa do Evangelho de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego, todos os povos. Todas as pessoas precisam desse Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Porque é o poder de Deus. Eu acredito neste Evangelho. Um Evangelho que muda a vida, transforma a vida. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. Da obra que Ele fez e se entregou naquela cruz para nos reconciliar com Deus, para nos redimir dos nossos pecados. A culpa que nos condenava foi imposta sobre Jesus naquele madeiro. Essa é a mensagem do Evangelho, meu irmão. E Paulo continua no versículo 17 falando que é um Evangelho que revela a justiça de Deus, porque Deus é justo. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, meu irmão. Muitos pensam assim, como é que as pessoas criam no Antigo Testamento? Era pela lei de Moisés. Meus irmãos, o Evangelho é desde a criação.
A salvação sempre foi mediante a fé. Fé no Messias que estava por vir, que é Cristo Jesus. Abraão creu nas promessas de Deus e isso foi imputado como justiça. Ou seja, meu irmão, pela fé em Jesus Cristo. Porque toda a Escritura aponta para Jesus. Todos os profetas apontam para Jesus. O Jesus que proclamou essa maravilhosa mensagem para nós. Meus irmãos, é pela fé. O justo viverá pela fé. Porque através da fé em Jesus Cristo somos justificados. Fomos remidos, fomos lavados pelo sangue de Cristo, meus irmãos. E meu intuito com esse canal, se assim Deus me conceder, ser um instrumento de Deus para a edificação dos irmãos, sem distinção, meus irmãos. Eu não quero aqui com este canal estar criando divisões, criando contendas, porque é o que acontece muito, que a gente vê muitas divisões na igreja, porque por pensamentos doutrinários diferentes. Mas acredito, meus irmãos, que ninguém aqui é dono da verdade. A verdade somente é Jesus Cristo, e ela deve ser proclamada. Devemos sim buscar ter todo o respeito com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Nosso papel está aqui, é pregar o Evangelho. Jesus fala, ide e pregai o Evangelho. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos calar diante das situações que temos vivido, meus irmãos. Eu não me conformo de muitos estarem distorcendo o Evangelho, da essência que o Evangelho é, da raiz do Evangelho que essa raiz está em Jesus, meus irmãos. As pessoas têm distorcido, têm reduzido o Evangelho a somente a bênçãos, a prosperidade, cura. O Evangelho é muito mais do que isso, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você não vai ter algo mais maravilhoso da parte de Deus do que a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos. Essa é a mensagem mais maravilhosa, meus irmãos. Mas, infelizmente, muitos têm deturbado, distorcido a palavra de Deus, têm pregado segundo seus próprios conceitos. Não, meus irmãos, não é sobre nós, é sobre Jesus. É tudo sobre Cristo, meus irmãos. E nós não devemos nos conformar um evangelho que não está embasado em Cristo, nas doutrinas de Cristo. Sim, meus irmãos, o evangelho não se reduz a coisas temporais. O evangelho também tem a ver, principalmente, com a eternidade, quando Cristo voltar e nos resgatar. E, meus irmãos, a gente vê muito, como eu falei anteriormente, que muitos têm distorcido o evangelho, têm pregado segundo a sua própria cobiça, têm pregado segundo a sua própria ciência, segundo a sabedoria humana, não sobre a sabedoria de Deus. E por isso, irmão, eu vejo que como é que o Espírito pode agir, meu irmão, na pregação do evangelho, em suas raízes, meus irmãos. O evangelho que transforma as vidas, meus irmãos. Essa mensagem nunca deve deixar de ser proclamada. E nós, como bons servos de Cristo, devemos defendê-la com nossas vidas. Embora passemos por muitas lutas, estamos passando por um momento de crise, de pandemia, meus irmãos. Mas se estamos em Cristo, meus irmãos, temos todas as promessas de Deus. Embora o mundo caia ao nosso redor, irmão, nossa esperança está alicerçada e firmada na rocha sólida que é Cristo Jesus, meus irmãos. E conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho que procede da fé, meus irmãos, o verdadeiro evangelho. Que as raízes do evangelho venham a ser resgatadas, meus irmãos. E que as raízes do evangelho venham a ser resgatadas, meu irmão. Que o evangelho venha a ser proclamado. Que vidas venham a ser alcançadas. E que Deus venha a ser glorificado acima de todas as coisas. Ademais, meus irmãos, o intuito também do canal, como eu falei, né? São vídeos curtos, são trechos de pregações de pastores e pregadores dito da fé reformada, meus irmãos, a fé que eu acredito. E eu tenho postado bastante sobre Jonas Madureira, porque é um pregador que eu tenho assistido no momento e
assistir as mensagens, o que me é oportuno absorver e compartilhar com os irmãos, eu faço de todo bom agrado. Não, mas sem jamais querer reduzir o poder de Deus. Porque, meus irmãos, uma coisa que deve aprender é que a gente não pode limitar o poder de Deus, meus irmãos. A gente se acha dono da verdade, mas a gente não é, meus irmãos. Deus pode usar quem Ele quiser, meus irmãos. Deus pode usar quem Ele quiser para falar, para transformar vidas, meus irmãos. Ele usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Meus irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio acima de todas as coisas, meus irmãos. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Ter respeito, meus irmãos, pela fé dos outros, sem querer menosprezar. Isso não é essência do Evangelho, meus irmãos. Isso contradiz com a humildade do Evangelho, a humildade de Cristo, meus irmãos. Devemos sim, Jesus pregou bastante, Jesus pregou mais sobre os falsos profetas do que demônios e essas outras coisas que são faladas, mas ele pregou mais sobre os falsos profetas, porque eles têm um grande poder de ensinar uma doutrina que não procede da obra de Cristo, do que Cristo realizou na cruz do Calvário, do que ele veio fazer neste mundo. Eles pregam um evangelho, meu irmão, que é totalmente distorcido da palavra de Deus, mas que, pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, que foi derramado desde lá dos primórdios da igreja primitiva, lá em Atos 2, meus irmãos, até os dias de hoje, meu irmão, que viemos voltar para esse evangelho, a raiz, a essência de Cristo Jesus, meus irmãos, e algo glorioso, meus irmãos. E como Paulo falou, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O que para muitos é loucura, para nós é salvação, é graça, é amor, é cuidado de um Deus soberano, um Deus que rege o mundo com mão firme, meus irmãos. E isso é muito, muito glorioso, meus irmãos. E sim, continuando, eu tenho postado vídeo, pregadores que eu tenho como referência, que Deus usou para ministrar na minha vida, que eu fui abençoado muito pela vida desses homens de Deus, assim como tem muitos bons pregadores por aí, que muitos poucos são desconhecidos, mas que existe, gente, realmente pessoas dedicadas na pregação do Evangelho de Cristo Jesus em suas raízes profundas. E não é um evangelho mascarado, não é um evangelho deturpado. A palavra de Deus fala que nem que viesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho que não fosse este, que seja maldito, meus irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque o evangelho de Cristo tem que prevalecer sobre todos os outros evangelhos que se dizem evangelhos, meus irmãos. E que Deus nos dê graça nessa gloriosa missão que Cristo nos deixou, meus irmãos. E que você possa assistir, ser abençoado, que você possa também conhecer mais esse evangelho, que você possa estar curtindo os vídeos, compartilhando com seus amigos e ajudar a fortalecer. Esse é um projeto que eu iniciei. E, meus irmãos, eu não estou apoiado nas minhas próprias forças, porque eu sei que em mim mesmo eu não tenho força. Mas, como Paulo fala lá em Coríntios, enquanto eu sou fraco, eu sou forte. Em Cristo Jesus, meus irmãos. E eu acredito que quando Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas, meus irmãos, quem é que pode limitar o que Deus pode fazer em nossas vidas, meus irmãos? Deus é soberano, Deus é acima de todas as coisas, meus irmãos. O que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível, meus irmãos. Você está vendo somente um vaso usado nas mãos do Senhor, um instrumento que possa ser de bênção na vida das pessoas, meus irmãos. Nós não temos glórias em nós mesmos, meu irmão. Tudo é para Deus. É para que o nome de Deus venha a ser glorificado. É para que o nome de Deus venha a ser exaltado, meus irmãos. Continuemos firmes nesta missão tão gloriosa, meus irmãos, que é pregarmos o Evangelho a todas as nações. Que pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos capacite, meus irmãos.
Em nome de Jesus. Agradeço por se você chegou até aqui. Desculpa se eu me delonguei muito, mas glória a Deus por todas as coisas. Deus abençoe sua vida, que Deus lhe guarde, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que Deus lhe dê graça para você enfrentar toda essa tribulação, essa crise que tem vindo em nosso país, no mundo todo. Ninguém está isento dessas crises, meus irmãos, mas em Cristo devemos ter esperança. Temos essa paz com Deus através de Cristo Jesus, meu irmão. E lembre-se, o Evangelho é sobre a pessoa de Cristo, revelada na palavra de Deus, meus irmãos. A Ele toda glória e eternidade para todos sempre, meus irmãos. Fique em paz, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Só dando mais um recado aqui. Eu congrego na Primeira Igreja Cristã Evangélica, no bairro 13 dela. Mesmo eu vou estar deixando aqui o link do canal para que você possa acompanhar as ministrações. Tem cultos de estudo bíblico às quintas-feiras e aos domingos está tendo culto de louvor e pregação da palavra, meus irmãos. A igreja é pastoreada pelo pastor João Carlos, e que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Você pode ir lá também e acessar o conteúdo, estão lá. Depois que tem as lives, você pode assistir de novo. Você vai ser abençoado, meus irmãos.